Sala do berçário. Meus queridos, tem uma série de TV chamada O Conto de Aia, que é baseado num romance muito famoso aí, da Margaret Atwood. Conto de Aia. Aia quer dizer escravo, né? A palavra portuguesa quer dizer escrava. E essas aias, que essas mulheres, elas vivem num regime totalitário, que por sinal é justificado a partir da Bíblia, né? Então, eu diria que é um regime totalitário e teocrático, tá? Chamado República de Gileade. Essa república, de acordo com o filme, né, essa distopia da série, desculpa, ela foi instalada nos Estados Unidos depois de um colapso que teve lá, social e ambiental. Então, depois disso, desse colapso que teve no mundo, as mulheres ficaram com um problema de fertilidade. E raras são aquelas que podem gerar filhos. Então, essas que podem gerar filhos, essas mulheres férteis, elas são forçadas a se tornarem estas aias. Essas aias, elas são essas mulheres submissas, né? Elas são reconhecidas pela sua função de reprodução. Realmente, o único propósito dela é gerar filhos para a elite dominante. Então, essas aias, elas são tratadas não como pessoas, elas são tratadas como úteros ambulantes, porque o seu único objetivo de vida, o seu único valor está na sua fertilidade, está em gerar filhos. Elas são sempre colocadas em casas de comandantes, né, da elite lá que governam o país para gerar filhos, porque, como eu falei, boa parte das mulheres não poderiam gerar mais. Elas não são chamadas pelo nome mais, elas perdem o seu nome. Elas passam a ser chamadas agora pelo nome do dono. Imagine, por exemplo, que eu sou o dono de uma aia. Então, ela não seria chamada pelo nome dela, mas ela seria chamada por Di Sérgio. Ela passaria a ser chamada Di Sérgio agora. Então, essa identidade dela seria desconstruída, né? Elas usam uniformes assim, como esses que estão vendo aí, vermelhos, capuzes, né? Elas têm a sua individualidade totalmente apagada, totalmente deletada. Para você ter uma ideia, a série, se eu não me engano, tem 6 temporadas. Se eu não me engano, acho que são 6. Eu só achei até a terceira ou foi quarta, até agora. Então, elas não têm permissão para ler, não têm permissão para escrever, elas não têm permissão para nenhum tipo de autonomia, de tomar nenhum tipo de decisão. Essa teocracia, a teocracia de Gileade, como eu falei, eles procuram distorcer, e é interessante como eles distorcem os textos bíblicos, né, para justificar aquele tratamento dado àquelas mulheres. Totalmente distorcido. Então, a submissão feminina ali, ela é imposta de forma violenta. Ela é imposta de uma forma sem amor, sem dignidade, sem nenhuma liberdade, né? Como eu falei, essas mulheres, elas não podem expressar de nenhuma maneira suas opiniões. Nem podem nem sair da casa do comandante desacompanhadas. É uma série chocante, tá? Assim, não é uma série indicada para adolescentes nem crianças, não. Porque é uma série que realmente mostra esse tratamento desumano, né, com aquelas mulheres. Então, elas são desumanizadas, elas perdem seus nomes, perdem suas individualidades, sua autonomia, são tratadas como uma espécie de úteros ambulantes, justificado toda essa opressão da teocracia de Gileade, justificada por interpretações bíblicas distorcidas, como eu já falei. Mas é justamente por causa desses abusos assim que a gente precisa deixar claro de que a submissão bíblica não tem nada a ver com aquilo que foi demonstrado naquela série. A palavra de Deus nunca ensinou opressão. Pelo contrário, a palavra de Deus, como nós vamos ver, e como temos visto nas últimas mensagens, né, ela aponta para um relacionamento de homem e mulher onde há honra, onde há amor, onde há sacrifício, onde há respeito mútuo. E nós vamos ver, a partir desse texto que nós vamos ler hoje aqui, o que Deus realmente ensina sobre submissão, sobre sujeição feminina. Lá em Efésios capítulo 5, no verso 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Senhor Deus, Pai, nós
Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos ajudar, nos usar como instrumento em Tuas mãos para falar de um assunto tão importante, tão caro para a Tua palavra, Senhor, mas tão delicado de ser falado em tempos de hoje. Que o Senhor possa me usar como instrumento, apesar de quem eu sou. Que o Senhor possa preparar os nossos corações. Que nós estejamos atentos, cativos à Tua palavra, Senhor, e sejamos guiados por ela. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai dar continuidade, será a nossa penúltima mensagem na série que iniciamos, há um tempo atrás. Família, construção divina, desconstrução humana. E desde então, desde a primeira mensagem, nós falamos sobre os perigos que rondam a família atual. Depois falamos sobre o significado do casamento. Falamos sobre a possibilidade de ser solteiro, ter a vocação para ser solteiro diante do Senhor. Depois, na última mensagem, falamos direcionado para os homens, que por sinal, não é a sequência do texto, eu pulei a sequência da mulher, e falei primeiro para os homens, e agora nós vamos voltar o texto e falar hoje para as mulheres, mas com certeza também falaremos aos homens, falaremos aos adolescentes, falaremos aos jovens. Porque como eu já falei, o Timothy Kelly, quando fez essa série, e boa parte dessa série é inspirada no livro do Timothy Kelly sobre família, sobre casamento, ele chega na igreja e ele percebe que a grande maioria era de solteiros. Mas ele entende que os solteiros precisam sim aprender sobre o que é ser homem, sobre o que é ser uma esposa submissa ao seu marido. Nós vamos falar sobre o tema submissão a Cristo, submissão ao marido. Se você quer ver uma feminista babá de raiva, chegue perto dela e diga assim: a mulher deve ser submissa ao marido. Certamente, se ela estiver armada, se prepare, porque ela vai atirar em você. É realmente um assunto que causa muita confusão. Possivelmente porque há um desconhecimento, destes grupos que atacam a família cristã, que querem desconstruir aquilo que Deus construiu. E eles geralmente dizem assim: não, nós vivemos em outra época. Aquela época em que esse texto foi escrito, em que Paulo falou essas palavras, era uma outra época. Primeiro ponto, primeira verdade importante a gente aprender essa noite. As verdades da palavra de Deus, elas extrapolam a cultura, elas extrapolam o tempo. Nós vamos perceber aqui que o argumento de Paulo em relação a essa questão da mulher, como foi para o homem também, nós vamos tocar aqui rapidamente, não é cultural, mas é teológico, é bíblico. Por isso que ele extrapola as épocas, por isso que ele extrapola as culturas, por isso que ele extrapola o tempo. No período do Novo Testamento, por sinal, se a gente for olhar o contexto daquela época, meus queridos, a cultura greco-romana desprezava as mulheres. A cultura greco-romana desprezava ao ponto que o censor Catão, o censor era uma espécie de magistrado daquela época, Você tinha uma espécie de autoridade lá naquela época. Ele vai dizer assim, lá em Roma: quem apanhar a sua mulher cometendo adultério pode matá-la, que nada lhe acontecerá. Pode matar, não tem problema. Tem uma frase também bem interessante de Demóstenes, que é um orador ateniense lá do século IV na Grécia. Ele diz assim: as cortesãs temos para o prazer, as concubinas para os cuidados diários do corpo, mas as esposas temos para nos darem filhos legítimos e serem guardiões fiéis do lar. O famoso romano Enácio matou a esposa porque a flagrou bebendo vinho. Outro, o Véscio, ele divorciou-se da sua esposa porque ela havia conversado em público com outro homem. Veja, meus queridos, quando a gente olha para esse contexto greco-romano, de uma desvalorização da mulher, de uma visão distorcida do que é ser mulher, inclusive, a gente vai perceber um desmerecimento da figura feminina, uma subvalorização da mulher, a esposa como objeto para a procriação, inclusive parecido com aquilo que a gente falou agora em do conto de Aia, nas palavras de Demóstenes. Quando a gente vê isso aqui, de Catão, quando analisamos o contexto da época,
E a gente lembra do texto que Paulo escreveu, aí pertinho nós lemos agora, lá no verso 25, Efésios 5, 25, quando ele diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Meu irmão, isso é revolucionário. Veja, Paulo está falando para os maridos amarem as suas mulheres, mulheres desprezadas na época, na cultura, e diz: a sua mulher não é um depositário de espermatozoides, ela não é um útero ambulante, ela não é apenas alguém que existe para tomar conta do lar, como diz a cultura. Ela é a sua esposa, e se você puder dar a vida por ela, você dê. Isso é contracultural, meu irmão, isso é revolucionário. Mas as feministas e esses grupos que não conhecem a realidade, ou se conhecem, dão uma de doido, né? Ou pecam por ignorância, ou pecam por má fé mesmo, ao acusar o cristianismo de machista, não percebem e não enxergam isso. Eu não estou dizendo que tem homem que se diz crente, que trata a mulher como se fosse um objeto. Não estou dizendo, porque existe. Isso é fruto do pecado. Isso é fruto de uma distorção daquilo que a palavra de Deus diz, de uma visão distorcida, como a série mostra muito bem isso, como eles deturpam os textos para justificar a sua violência. Não estou dizendo que não tem homem que se diz crente, que talvez esteja no meio de nós, não sei, que haja com violência contra a sua mulher, violência física, violência emocional, mas jamais esse homem encontrará amparo para isso no Evangelho, na Bíblia, jamais. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que homem e mulher têm igual valor diante de Deus, igual dignidade diante do Senhor, embora eles devam desempenhar funções distintas. E os grupos inimigos do cristianismo, querem distorcer esses papéis, querem desconstruir o papel feminino, querem desconstruir aquilo que Deus construiu. Ao servir a Deus, meus queridos, nesse mundo, a mulher certamente terá de resistir muito às ideologias que tentam comprar o seu corpo, que tentam capturar, roubar, sequestrar a sua mente. As mulheres cristãs, acima de tudo, elas devem entender que o que tem que prevalecer em suas vidas é a identidade em Cristo, é a nova identidade em Cristo, e não aquilo que a cultura está dizendo. A mulher não é um tipo diferente de cristão, mas na nova condição em Cristo, ela se torna um tipo diferente de mulher. Tem que fazer diferença. Paulo, antes de entrar no verso 22, observe o que diz o verso 21 do capítulo 5. Paulo então vai iniciar aqui uma discussão sobre sujeição. E não é só a mulher, porque ele inicia o verso 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. E aí ele vai falar, primeiro mulher, depois vai falar para o marido, depois falar para escravos e senhor, depois falar para filhos. Veja que todos esses relacionamentos envolvem submissão, sujeição. E ele começa com a mulher. É essa ideia de que nós devemos reconhecer a autoridade do irmão diante da função que ele exerce. E em Cristo respeitá-lo, em Cristo ser sujeito a ele. Paulo não está mudando de assunto no verso 22, porque como às vezes, quando muda de versículo, às vezes parece que ele está mudando de assunto, mas não está, né? Ele está continuando, ele está explicando o verso 21, o que é então se sujeitar uns aos outros. A submissão da mulher é uma orientação que está baseada na orientação geral de sujeitarmos uns aos outros. A mulher reconhece a autoridade do marido se submete a ela. O marido se sujeita à sua esposa, de que maneira? Amando-a como Cristo amou a igreja. Cumprindo o seu papel de cabeça, cumprindo o seu papel de líder, cumprindo o seu papel de provedor, cumprindo o seu papel de sustentador. Então, veja que dentro da ideia de Paulo aí, a sujeição de ambas as partes. Só que a sujeição do marido é de uma outra maneira. É uma sujeição mútua, que está balizada pela relação com Cristo. E aí Paulo agora vai dizer, ele vai detalhar então os papéis específicos
dentro do casamento, para a mulher e para o homem. E aí no verso 22, ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Por que Paulo não mandou as mulheres amarem os seus maridos? Mas ele fala isso diretamente para os maridos. Porque o foco aqui de Paulo, meus queridos, é apresentar os papéis primordiais, fundamentais, do homem e da mulher numa relação do casamento. É claro que as mulheres devem amá-los também. Lá em Tito, capítulo 2, verso 3, fala isso. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Verso 4 agora. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Então, o amor deve ser demonstrado não só marido e mulher, mas irmão e irmã, né? E por aí vai. Mas aqui o foco é diferente, porque Paulo está dizendo aquilo que é primordial. Primordial no relacionamento entre homem e mulher. Ele diz, para a mulher, o que é primordial é a submissão. É entender que ela está debaixo de uma autoridade. E veja que, mais uma vez, trazendo aqui, Paulo está dizendo tudo isso num contexto extremamente machista, poderíamos dizer. Aristóteles diz assim, Aristóteles, o filósofo tão venerado por muitos aí, ele diz: assim é naturalmente com o macho e a fêmea. O primeiro é superior, o outro inferior. O macho governa, a fêmea é governada. Vê que ele usa o argumento de inferioridade e superioridade para dizer que o homem deve governar a mulher, por ele ser superior. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Submissão, de maneira alguma, significa inferioridade. Nem muito menos do que se submete, nem muito menos superioridade daquele que está em autoridade. Diante de Deus, isso não existe. Ambas as pessoas têm o mesmo valor, ambas as pessoas têm igual dignidade, homens e mulheres são iguais, como eu já falei, mas com papéis diferentes. É o que nós chamamos de visão complementarista. A visão que diz que Deus criou homens e mulheres iguais em dignidade e valor, mas com funções diferentes. O que é diferente, que esses grupos por aí dizem, que eles querem criar uma ideia de visão igualitarista. Isso é diabólico, não é bíblico. O que dizem eles? Que mulheres e homens podem fazer o que quiserem. Não tem problema da mulher fazer aquilo ou tomar o lugar que Deus reservou para o homem no casamento. Então, qual seria o conceito bíblico de submissão? Vamos ver o que não é submissão bíblica. Primeiro, submissão bíblica não é concordar com tudo que o marido diz. Não, meus queridos, não. O casamento cristão, ele não exige que o homem e a mulher pensem iguais. Não exige uniformidade de pensamento. Não, de maneira alguma. O que ele exige é unidade em amor. O que ele exige é respeito, é honra. Mas ele não exige que as pessoas pensem iguais. Então, ser submissa não é concordar com tudo que seu marido diz. Tá? Pelo contrário, às vezes a mulher, né, tem uma visão assim diferente, nos traz uma percepção que a gente não tinha sobre uma situação, e aí nos ajuda a analisar melhor e tomar as nossas decisões. Então, submissão não é concordar com tudo que o marido diz. Submissão não é abandonar o cérebro ou a vontade no altar. Porque a mulher continua assim, sendo uma pessoa pensante, ela continua assim tendo suas opiniões, convicções, continua assim tendo, ou deveria ter, voz, né? Porque submissão não é uma submissão em silêncio, sem fala. Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Cristo continua sendo o Senhor supremo da vida da mulher, não é o marido. A submissão ao marido não é uma obediência cega, não é uma obediência incondicional, não, isso é escravidão, isso é aia, isso é lá no governo lá na República de Gileade. Para Cristo, não. A submissão é uma disposição voluntária, ela é voluntária
da mulher, de cooperar com o marido, de edificar o seu lar, sempre nos limites da palavra de Deus. Ela jamais vai fazer algo que o marido pede ou exija que vá ferir os princípios da palavra de Deus. Submissão não é agir por medo ou coação. A mulher é livre em Cristo e de maneira alguma, meus queridos, ela deve obedecer por intimidação, mas por amor, por submissão, primariamente, como vamos ver já já, a Cristo. Eu sei, sabemos que não é fácil para uma esposa cristã viver esse chamado de submissão, principalmente, primeiro, pelo pecado que há em cada uma delas, né? Que lá no Éden, Deus já falou isso, que ia acontecer, que o desejo dela seria só para o marido, que o marido tentaria dominá-la, né? Isso seria difícil, isso por causa do pecado. Não é fácil por causa daquilo que está dentro dela, não é fácil por causa daquilo que está ao redor dela, porque, de fato, o que a gente mais vê são essas influencers, essas pessoas que tentam o tempo todo, né, colocar na nossa cabeça esse desejo por autonomia, esse desejo de independência em relação ao marido, à família, a viver uma vida para si mesma. Não é fácil. E não é fácil, muitas vezes, também, quando o marido ele não lidera como deveria. Quando ele é ausente, quando ele é apático, quando ele é insensível às questões da sua esposa, às questões do próprio Deus. Em muitos lares, infelizmente, a liderança que deveria proteger, a liderança que deveria prover e amar, ela acaba, muitas vezes, meus queridos, falhando. Ela acaba sendo um fardo, e às vezes a mulher tem que carregar isso também. Essa é uma grande verdade. Mas a submissão bíblica, ela não é uma rendição cega. Ela não é uma aceitação de abuso, ela não é uma aceitação de violência. Deus não quer jamais que você se cale diante do pecado, diante da violência cometida contra você. Não se cale. Não se cale de maneira alguma. Se você é esse tipo de mulher que está passando por esse tipo de dificuldade no seu lar, se você é mulher que está passando essa dificuldade de submeter ao seu marido, não desista. Continue firme no Senhor. Busque consolo no Senhor, busque comunhão, busque socorro em oração ao Senhor, e que essa igreja, ela seja um lugar para você, onde você encontre apoio, onde você encontre direção, onde você encontre cuidado. Como as esposas podem exercer essa submissão? Primeiramente, orando pelo seu marido. A submissão começa de joelhos, minhas queridas, de joelhos. O marido é um pecador, que assim como você tem dificuldade de submeter a ele, a sua autoridade, o marido também tem dificuldade de exercer a sua função de liderar, proteger, prover. O marido precisa da sua oração. Deus precisa intervir na vida dele para fortalecê-lo, para capacitá-lo a exercer o seu papel. Ore, coloque o seu marido diante do Senhor. Peça que o fortaleça, peça que o molde a imagem e semelhança de Cristo a cada dia, construindo o seu caráter nele, para que ele possa desempenhar o seu papel, para que ele possa ser sensível às situações da família, às suas situações. Segundo, como é que a esposa pode exercer essa submissão? Permita que ele exerça autoridade e liderança no lar. Meus queridos, permita, minhas queridas. Casamento é como uma escadaria. O marido, ele está um degrau acima, não por superioridade, não porque ele é melhor, lembrem, porque Deus assim o quis, e Paulo vai falar isso já já. Então, ele está um degrau de cima, na posição de liderança, e toda vez que a mulher tenta ficar no lugar dele, esse marido vai ter que tentar subir mais um degrau, e isso pode gerar o quê? Confusão. Isso pode gerar muitas dificuldades, pode piorar o relacionamento, porque vai ser uma briga de tomar espaço um do outro. Permita que o seu marido tome as decisões, mesmo que nem sempre sejam as que você tomaria, mas honre a posição dele de autoridade com sabedoria. Reconheça que há esse chamado de Deus para a vida dele, para ser líder, mas isso não impede que você combine com ele algumas decisões que você pode tomar,
que você deve tomar, que podem ser delegadas a você no lar, na família, na casa. Mas o mantenha informado sobre tudo o que acontece com os filhos. Informe a ele. Ele precisa estar sabendo de tudo que está ocorrendo no seu lar, na sua família, até para que ele possa liderar, até para que ele possa tomar decisões, até para que ele possa fazer aquilo que deve ser feito. Se ele não souber, como você pode cobrá-lo então? Considere, meus queridos, minhas queridas, que você não pode ser passiva. Submissão não é passividade. Não é dizer ele que se vire, deixa para lá, ele não é o líder? Não, é cooperação. Casamento não é como um jogo de tênis que você tenta tirar o adversário, né? Jogar a bola para longe do adversário, querendo tirar ele de tempo para fazer o ponto. Não, casamento é como uma partida de frescobol. Você jogava frescobol? Você fica tentando dar a bola para que o outro consiga pegar. É um trabalho de parceria, é um trabalho de cooperação. Sabe como você pode ser submissa ao seu marido, como você pode exercer? Seja o complemento do seu marido. Lá em Gênesis 2,18, Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus criou você, mulher, para ser o complemento do seu marido. Não sua rival, mas também não sua sombra. Você tem vida própria também. Mas isso significa que você não deve agir contra o seu marido. Não haja contra ele. Não fale mal dele para suas amigas. Não me exponha ao ridículo diante das pessoas. Se há algo para falar, fale para ele. No máximo, chama o pastor, né, para conversar. Não haja antes dele. Não haja contra ele, não haja antes dele, não haja independente dele, mas haja com ele em unidade, em diálogo. O que tem acontecido hoje são muitos casamentos que estão convulsionando, porque a cabeça está querendo ir para um lado, né? O corpo está querendo ir para o outro, resistindo à liderança da cabeça, tentando assumir o controle. Então isso vai gerar confusão, isso vai gerar desgaste no seu relacionamento. Permita, seja o complemento do seu marido e não tente ser aquilo que ele, diante de Deus, foi chamado para ser, o líder, o cabeça. Não haja contra ele, não haja antes dele, não haja independente dele. Haja com ele. Aceite e aprecie, como você pode ser submisso ao seu marido, aceite e aprecie a proteção que seu marido oferece. Pelo menos deveria oferecer. Nós já falamos para os homens, né? Na mensagem passada. O marido deve oferecer cuidado à sua esposa. Cuidado espiritual, físico, cuidado financeiro. Quando a esposa, meu querido, ela se sente valorizada, ela se sente protegida, ela se sente segura, naturalmente ela vai encorajar o marido a continuar fazendo o que ele está fazendo. Naturalmente vai ser mais fácil essa esposa se sujeitar. Mas se por um outro lado, se essa esposa, ela o tempo todo, ela quer transmitir para o seu marido: eu não preciso de você para nada, eu sou independente totalmente, como se você realmente não precisasse dele, como isso vai motivar a liderança servil dele? Como isso vai motivar, meus queridos? Submissão é também gratidão pela liderança e cuidado amoroso. Então, meus queridos, minhas queridas, aceite a liderança, aprecie a proteção que seu marido oferece. O feminismo, ele tem uma coisa interessante, o Chester vai dizer uma coisa bem interessante. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam aos seus maridos. Você pode ser submissa ao seu empregador lá, ao seu patrão, não tem problema. Pode respeitá-lo, pode honrá-lo, mas seu marido não. Seu marido você tem que ser independente. Você tem que, pelo contrário, tomar a posição dele. Isso é diabólico, meus queridos. Infelizmente, mulheres que já declararam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas têm se deixado influenciar por pensamentos assim.
Paulo diz: sujeitem-se. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Sujeitem-se aos seus maridos. Submissão ao seu marido. Veja aqui uma dificuldade bem interessante. Se você casar com alguém que não é crente, se você casar com um homem que não entende o papel dele diante do Senhor, aqui nós já teremos uma dificuldade. E é óbvio também, ao contrário, a gente já falou na mensagem anterior. Não vou estar falando para os homens aqui, que os bichinhos já levaram muita lapada na semana retrasada. Veja como é complicado uma mulher se casando com um homem que não é crente. Como é que vai isso aqui? Vai ser difícil. Não que ela não tenha que submeter, mas eu estou dizendo que vai ser muito mais complicado. Quer um conselho bom para você? Case com alguém mais crente do que você. Guarde isso aí. Principalmente você que não é casado ainda. Você que já casou, até que a morte separe. Você que não casou ainda, procura alguém mais crente do que você para você se casar. Escute o conselho das suas amigas. Escute os conselhos dos seus pais. Não tem problema, minhas queridas. Mas não tome a decisão sem partilhar com seu marido. Submissão ao seu marido. A autoridade é ele. Então é com ele que você tem que partilhar, conversar, dialogar e tomar a decisão, levando em consideração sobretudo aquilo que ele vai falar. Lembrando também que o marido é pecador, então tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia, né? No verso 22 diz: como ao Senhor. Interessante, que Paulo está dizendo, seja submissa ao seu marido, como ao Senhor. Por isso que o tema do sermão é submissa a Cristo, submissa ao marido. Se a mulher não é submissa a Cristo, e aí talvez está o maior problema, talvez a mulher seja submissa a si mesma, talvez ela seja submissa à cultura, a esses movimentos que tentam colocar na cabeça de vocês, que vocês são independentes, que não precisam de homens e tal mais. Você acaba se submetendo ao movimento, à cultura, a você mesmo, mas não a Cristo. Esse talvez seja o principal problema. Porque se você entender que ao estar submissa a Cristo, você também precisa estar submissa à sua palavra, óbvio, você vai obedecer a sua palavra. Quem disse que seria fácil? O parâmetro veja só, o parâmetro do amor do homem é o de Cristo. O que é que Paulo diz? Amém. E deem a vida por suas esposas, como Cristo deu pela igreja. Mas aqui o parâmetro da submissão da mulher é a sua submissão a Cristo. Sejam submissas aos seus maridos como vocês são a Cristo. Mulher, ser submissa a Cristo em tudo, claro. Mas ao marido não é em tudo, óbvio, a gente já falou sobre isso. A lealdade em primeiro lugar na sua vida está a Cristo. Submissão a Cristo. Se seu marido colocar num conflito entre obedecer a Deus e a ele, obedeça a Deus. A submissão ao marido é sempre limitada à autoridade de Cristo na sua vida. Porque submissão não é absolutismo. E aí, Paulo, então, ele dá a ordem: sejam submissos ao marido como ao Senhor. Mas agora ele vai falar a razão para isso. Não é do nada, não foi da cabeça de Paulo um sonho, uma revelação que não veio do Senhor. Porque ele diz, ele vai dar a razão no verso 23, por que a mulher deve então ser submissa ao marido? Talvez você estava perguntando isso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Porque foi o Senhor quem determinou isso. Foi por amor a você, foi por amor à família, que Deus determinou isso, que você deve se submeter ao seu marido. Há uma razão teológica aqui. O marido é o cabeça da mulher. A ideia aqui, meu irmão, não é o cabeça no sentido de pensar por ela. A ideia do cabeça é essa ideia de liderança, essa ideia de autoridade. Deus, quando criou o universo, Ele não fez o universo sem ordem. Ele organizou, Ele criou princípios, Ele criou autoridades, né, para que essas autoridades governem, para que as autoridades elas toquem a vida em sociedade. Isso no governo, isso na igreja, isso na família. Essas esferas de soberania, todas têm suas autoridades constituídas por Deus. 1 Coríntios 11:3, Paulo diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Interessante que na própria divindade há uma relação hierárquica.
A doutrina da Trindade nos ensina que Deus é só um em essência, mas em 3 pessoas distintas, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa na Trindade é igualmente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesma natureza, mesma eternidade, mesmo poder. No entanto, meus queridos, no plano da salvação, da redenção, na economia da salvação, o Filho submete a quem? Ao Pai. Não porque o Pai é superior, não porque ele é inferior, mas por causa do papel que ele assumiu diante da economia, do plano da redenção. O Pai envia o Filho se submete ao Pai, e o Espírito Santo aplica a obra do Filho em nossos corações. O próprio Jesus, sendo Deus, o Verbo eterno, se esvazia para se fazer servo. E veja que esse esvaziar de Cristo não comprometeu sua divindade. Pelo contrário, meus queridos, revelou a sua glória em forma de amor, e esse amor servil, e esse amor obediente ao Pai. A submissão da esposa ao marido, como ao Senhor, não faz menos digna ou menos valiosa. Pelo contrário, ela reflete o coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, escolheu submeter-se por amor. O que bagunçou tudo isso foi o pecado, né? Quando o pecado entrou no mundo, ele vai afetar essa relação do homem com a mulher, a relação de homem com Deus, é claro, né? E a mulher vai então usurpar, ou tentar usurpar o lugar do homem. Como consequência desse pecado, essa harmonia que existia entre o homem e a mulher é rompida, e vai haver esse controle agora da mulher tentar dominar. Mas a submissão bíblica, meus queridos e minhas queridas, em Cristo, ela é restauração. Ela não é castigo, de maneira alguma. Mulheres, Cristo não lhes pede que sejam sombras. Ele lhes chama para viverem como espelhos da sua glória. Homens, varões, Cristo não lhes dá permissão para dominar, mas um chamado para morrer em amor. Casamento, no plano de Deus, é um reflexo da cruz, onde há entrega, onde há sacrifício, onde há redenção. Se avaliem, mulheres, nesse momento. Você pense assim: eu tenho incentivado, ou eu tenho dificultado a liderança do meu marido? Você tem buscado a Deus para ser uma mulher sábia e equilibrada na sua casa, na sua família? As suas atitudes, elas refletem Cristo diante do mundo? Você é submissa a Cristo em primeiro lugar? Homens, você está facilitando a submissão da sua esposa ao agir como Cristo quer que você haja, liderando o seu lar? A sua esposa, de alguma maneira, ela percebe que você seria capaz de dar a vida por ela? Não estou dizendo que é fácil, vai começar por mim, mas é o que Deus espera de nós. Ele nos desafia a isso diariamente. Você lidera o seu lar, homem, com humildade, com responsabilidade, com amor sacrificial? Quando a gente assiste essa série, O Conto da Aia, a gente é confrontado por esse mundo distópico, né? Onde as mulheres, elas são reduzidas a instrumentos, elas são tratadas como propriedades, elas são privadas de voz, são privadas de identidade, são privadas de liberdade, são chamadas apenas de aias, escravas. Estão ali vivendo sob vigilância o dia inteiro, sem dignidade. Inclusive tudo isso em nome de um suposto zelo religioso, viu? Em nome de Deus. Mas essa imagem é a imagem exata do que a submissão bíblica não é. Lembrem disso, não é. A Bíblia não chama a mulher para a servidão cega. Ela não chama a mulher para perder a sua identidade, a sua dignidade, de maneira alguma. Pelo contrário, em Cristo a mulher é redimida. Em Cristo a mulher é restaurada. Em Cristo a mulher é elevada. Quando Paulo escreve esse texto lá em Efésios 5, ele não escreve de maneira nenhuma para reduzir a mulher, mas para colocá-la num relacionamento seguro e santo, onde a submissão ao seu marido é voluntária,
é voluntária e amorosa, refletida na relação que ela tem com Cristo. E Cristo não oprime a sua noiva, Cristo não oprime a sua igreja, pelo contrário, Cristo se sacrificou por ela, Ele se entregou por ela. Cristo purifica a sua igreja, Ele ama a sua igreja e ama até a morte. E depois da cruz, meus queridos, Cristo vai exaltar a sua igreja. A série O Conto da Aia, ela nos mostra o horror de um mundo onde a autoridade masculina realmente foi corrompida pelo pecado, e ainda é. E ainda, infelizmente, homens podem agir dessa maneira. Mas a cruz, meus queridos, por outro lado, a cruz nos mostra o que é que Deus fez com a autoridade. Se na série aqueles homens usaram a sua autoridade, existe uma autoridade muito grande militar, para oprimir as mulheres, para violentar as mulheres, para tirar a liberdade delas, para tirar a dignidade delas. Em Cristo, quando nós vemos a autoridade em Cristo, Ele tinha toda a autoridade, porque Ele é o Deus eterno, Deus todo-poderoso. A autoridade de Cristo, Ele usa a sua autoridade. O que é que Ele faz? Ele se humilha, Ele se torna gente, Ele serve, Ele lava os pés dos discípulos, Ele é ultrajado lá na cruz, Ele bebe o cálice da ira de Deus no meu lugar e no seu lugar. Se no mundo as mulheres são muitas vezes feridas por distorções do papel masculino na sociedade e na família, pelo abuso, pelo silêncio, em Cristo, meus queridos, você é chamada para uma aliança de amor. Em Cristo você é chamada para uma aliança de segurança e valor. Em Cristo você é valorizada, você é amada. Em Cristo você está segura. Em Gileade, naquela república lá do Conto de Aia, as mulheres são conhecidas por suas funções, procriar. Mas em Cristo, vocês são chamadas pelo nome de vocês, pelo seu nome. Lá, elas têm o seu corpo usado, ultrajado, vilipendiado. Em Cristo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é templo do próprio Deus. Lá em Gileade, elas são silenciadas. Mas em Cristo, minhas queridas, vocês são convidadas a anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu desejo é que os nossos casamentos, a começar pelo meu, eles revelem essa verdade. A mulher não é escrava, ela não é aia, mas é filha amada. O homem não é um tirano, mas é um servo de Cristo. E que o mundo possa olhar para o meu, para o seu casamento, olhar para os nossos lares, para as nossas famílias, e enxergar a beleza do plano de Deus realizado nela, apesar dos seus problemas. Que o mundo possa olhar para os nossos casamentos e possa enxergar uma autoridade exercida em sacrifício. Pode enxergar uma submissão exercida em liberdade e por amor a Cristo. Esse é o nosso desejo, meus queridos, essa é a nossa oração. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
agradecemos porque apesar da tua majestade, soberania, glória, força, poder e eternidade, o Senhor demonstrou amor sacrificial, o amor que deve ser a referência de nós, maridos, para com as nossas esposas. Quando Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se tornou gente, apesar de ser quem Tu és, Tu se importas conosco, ao ponto de enviar o Teu Filho amado, para morrer na cruz em nosso lugar, sendo a referência de amor que os maridos devem amar as suas esposas, mas também sendo a referência de servidão, de sujeição à vontade do Pai, como as mulheres devem estar sujeitas a Cristo e aos seus maridos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a olhar para a cruz, olhar para o Teu amor, olhar para Cristo Jesus, nós como maridos, as mulheres como esposas, os jovens e adolescentes que ouviram essa mensagem também, e um dia nós possamos, a cada dia, Senhor, aqueles que não casaram ainda, aqueles que já estão casados, desempenhar as funções pelas quais o Senhor nos chamou para exercer no nosso casamento e no nosso lar. E apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, que não cansemos de tentar fazer a Tua vontade, sendo submissos aos maridos e amando as nossas mulheres como o Senhor amou a igreja, Cristo Jesus. E apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. A igreja canta e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Santo Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui como povo, como assembleia Tua, Senhor, para cultuar a Ti. Que saiamos daqui não apenas com conhecimento, Pai, mas decididos a obedecer a Tua voz, decididos a fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que nós façamos em nossas vidas, nas nossas famílias. Rogamos bênção sobre cada família aqui representada. Que o Senhor possa derramar a cada dia o Teu amor em cada coração aqui. Que cada homem, cada mulher, cada cônjuge aqui, Senhor, possa também olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Possa ver no outro, Senhor, como o Senhor enxerga cada um de nós, com um olhar de amor e misericórdia, porque ainda que tentemos, não conseguiremos ser perfeitos, Senhor, mas que possamos perseguir diariamente para cumprir o nosso papel como marido e as nossas esposas como mulheres, ó Pai, auxiliadoras. Nos dê uma semana em paz, Senhor, sabendo que jamais saímos da Tua presença, Senhor, jamais. Se nós Te pedimos e nós Te agradecemos, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.